Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na pensão. Oh Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor no meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Entra aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é te obedecer. Prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor no meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Essa aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que você te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Peste que ande na escuridão, enquanto andade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Deus envia anjos para me guardar. Não vou dividir Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Amém. A irmã Thalita já chegou? A irmã Thalita, em seguida é o irmão Edson.
trazer a leitura. Então, prazer saudar a todos com a graça e a paz, amém? Eu quero convidar a geração escolhida lá de Souza para louvar juntamente comigo. Web Rádio Voz Evangélica. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu Aleluia. Eu também saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos fazer uma leitura da palavra que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei, pois, para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Irmã Abinadab estará orando pela leitura. Em seguida, a irmã Luiz Helena e o Marizal estará trazendo um louvor. Eu saúdo todos os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Senhor, com apenas um propósito de Te bendizer, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Então que o Senhor possa se fazer presente aqui neste lugar e escutar o nosso clamor, Senhor, a nossa adoração. Ó, meu Pai, abençoa cada um que está aqui, Senhor, e recebe o que cada um trouxe para colocar diante de Ti, Senhor. É o que Te pedimos, Senhor, e cremos em Ti, porque nós sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor, pois entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, meu Pai. Amém. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho Ana clamava, e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou.
O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando não orava, por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Amém. Os irmãos Isaac e Anderson de Catolé do Rocha também estão com a oportunidade de louvar ao nome do Senhor Jesus. Em seguida, o grupo de louvor de Major Salles, Fontes de Águas Vivas, também está com a oportunidade. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só igreja, só igreja. Pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor.
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Sou eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Amém. Esse grupo agradece a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. O irmão Ezequias e Rafael Godeiro também está com a oportunidade de louvar o nome do Senhor Jesus. Em seguida, o irmão Lucas. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Quero expressar a minha alegria de estar junto com os irmãos nessa manhã para adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção.
descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for com sua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for com sua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for com sua presença. Acalma o meu coração. Amém. Eu cumprimento os irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia, Deus. Acredito na promessa, eu sei que ela vem de Deus. O mundo aqui não me interessa, eu sou um cidadão do céu, do céu. Com meu Deus eu vou saltar muralhas, com meu Deus vou derrubar gigantes. Desse mundo tão amargo, escuro, eu sou sal e luz. E se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu anjo forte. Com Ele não tem batalha perdida, a vitória é garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Eu vou além do rio, vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos.
Eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar em Sião, chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, Sião. Acredito na promessa, eu sei que ela vem de Deus. O mundo aqui não me interessa, eu sou um cidadão do céu, do céu. Com meu Deus eu vou saltar muralhas, com meu Deus vou derrubar gigantes. Desse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. E se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu anjo forte. Com Ele não tem batalha perdida, a vitória é garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Eu vou além do rio, vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar em Sião, chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, oh, oh, oh. A fé não se explica, mas traz felicidade. Eu sigo em frente no caminho da verdade, espalhando amor, falando do Salvador, levando sua palavra por onde quer que eu for. Fazer a diferença é necessário, é fato, porém o que eu mais quero é estar ao seu lado. O seu amor derramado por mim naquela cruz me mostrou o quanto que eu te amo, meu Jesus. Vem do alto poder que me capacita, se liga, isso vai mudar a sua vida. Medita nas promessas que Ele deixou na vida, pra crescer e ser um vencedor. Tem que ser, tem que estar pronto pra batalha, confia, porque Ele nunca falha. É, o que te ofereço sempre é muito bom. Revolução e restauração através do som, vamos lá, chegando em Sião. Eu vou além do rio, vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar em Sião, chegar em Sião. Com meu Deus eu vou saltar muralhas, com meu Deus vou derrubar gigantes. Desse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. E se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu anjo forte. Com Ele não tem batalha perdida, a vitória é garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Vou além do rio, vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar em Sião, chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião. Oi, 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 oi. Amém. Amém. Convido o irmão Boris para fazer a oração, para entregar a pregadora da manhã, a irmã Maria Helena. Amém. Tenho o prazer de saudar a todos com a graça e a paz. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar entregando a vida da irmã. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus amado. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto já foi feito, ó Deus, no decorrer desse dia, ó Deus. Cremos que o Senhor irá fazer muito mais, ó Deus, pois Tu és grande, ó Deus, Tu és
maravilhoso, ó Pai. Senhor, apresentamos a vida da tua serva, ó Pai, que irá nos trazer, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Senhor, que ela possa ser um canal de bênçãos, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa usar ela poderosamente, ó Deus, através da tua palavra, meu Pai. Que venhamos, ó Pai, nos confrontar, ó Deus, para que, Senhor, possamos mudar, ó Deus, aquilo que é imperfeito, ó Deus, diante de nós, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha abrir, ó Deus, os nossos ouvidos, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha preparar os nossos corações, ó Pai, para receber da tua palavra, ó Pai, e fazer conforme a tua vontade, ó Deus. É assim que oramos e te agradecemos. Amém. Saúdo a todos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é um prazer estar aqui nesta manhã. Uma responsabilidade muito grande. Nós estamos aqui para edificar vidas, e vidas que sabemos são preciosas diante de Deus. Eu acredito que a responsabilidade de quem prega, de quem canta, né? Porque cantar é uma pregação, cantada é uma pregação, é muito grande. Porque nós precisamos ter muita consciência, muita convicção do que é a vontade de Deus, não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que nós ministramos. Cada alma de vocês que estão aqui pode não ter muito valor para os outros, mas tem valor para Deus. Se você quiser saber qual o valor que a sua alma tem para Deus, olhe para Jesus na cruz e descubra você mesmo. Então, nós lidamos com pessoas que são caras para Deus, que custaram a vida do seu filho e a sua própria vida, porque Jesus era Deus. Como ele não podia morrer como Deus, encarnou na pessoa do Filho e fez isso no nosso lugar. Então nós estamos aqui com um sentimento de muita reverência, de muita responsabilidade, de muito temor diante de Deus. Vamos falar de um assunto que é vital para as nossas vidas. Nós vamos falar aqui de fidelidade, e eu mudei o termo para integridade, porque é um termo mais completo. Eu diria que integridade é fidelidade a toda prova. Porque às vezes quando a gente fala de fidelidade, a gente fica muito na questão exterior. Mas eu quero trabalhar aqui nessa manhã com vocês a questão interior. Porque não adianta ser fiel no relacionamento apenas na questão exterior. Fidelidade, ela tem que partir de dentro do coração. É por isso que Jesus disse que adultério não começa na cama. Ele começa nos olhos, na mente e no coração. E tem muitos maridos aqui, namorados, esposas, namoradas, que fisicamente, exteriormente, são fiéis nos seus relacionamentos. Mas emocionalmente, espiritualmente e mentalmente são totalmente infiéis. E para Deus, tanto faz. As consequências são diferentes, mas o pecado é o mesmo. Jesus disse que quem olhasse para uma mulher com intenção impura, o que acontecia? O coração já tinha adulterado. Mesmo que você nunca vá para a cama. Jesus tratou as questões com a seriedade que elas requerem. Porque o que Jesus estava tentando não era curar uma situação, mas era prevenir. Era cortar o mal pela raiz, como a gente diz. Então eu vou falar de integridade nos relacionamentos para fazer diferença no meio dessa geração. Quero que vocês entendam que o que eu vou dizer aqui nem é um julgamento, nem é um apontamento, uma exposição de erros, nem de pecado de ninguém. Porque o que eu vou fazer aqui vai apontar e vai expor os meus próprios erros. Eu sou tão humana quanto qualquer um de vocês. O que nós estamos tentando, ou pelo menos estamos buscando a graça de Deus para fazer aqui nessa manhã,
é nos levar à consciência de que Deus não se incomoda, não se surpreende, não se pasma com as nossas atitudes exteriores. Porque Deus vê o nosso coração. A gente impressiona muita gente com o que a gente faz. Mas se não for de coração, meu filho, você vai impressionar meio mundo de gente. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer: eu te conheço. Eu sei a tua motivação. Antes de começar, até mesmo a ler o texto, eu vou fazer uma pergunta. Quero que vocês fiquem remoendo. Tudo que vocês ouvirem aqui, vocês têm o direito de criticar, de julgar, de rejeitar, de aceitar. Mas o conselho que eu dou é: não faça isso sem meditar. É um direito que você tem e eu não me chateio com isso. Se tudo que você ouvir aqui nessa manhã, encontrar a primeira lata de lixo, aqui tem um bocado aqui nessa coisa que eu vi, e jogar tudo dentro, para mim isso não vai aumentar nem diminuir o meu ministério, não vai me aumentar nem diminuir diante de Deus. Eu vou ficar na minha posição. Portanto, o conselho que eu dou é com relação a você mesmo. Não faça isso sem analisar. Sem fazer uma autoanálise. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se tem uma coisa enganosa nesse mundo, é o nosso coração. É a coisa mais enganosa com que você lida todos os dias. É com o seu coração. Porque o nosso coração, ele é generoso demais com a gente mesmo. E é perverso demais com os outros. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é aí onde a gente se engana, aí onde o inimigo se aproveita para colocar esse auto-engano nas nossas vidas. E antes de olhar para qualquer defeito, ou para qualquer pecado, ou para qualquer dificuldade na vida do irmão, eu preciso primeiro olhar para dentro de mim mesmo e ver o positivo e o negativo que há dentro de mim. Às vezes as pessoas têm uma determinada reação que eu não gosto e vou logo criticando ou condenando. Mas se eu me colocar no lugar dela e disser assim: se fosse eu nessa situação e nas condições emocionais que ela estava, como será que eu reagiria? Talvez até pior. Mas eu não ia querer que as pessoas me condenassem como eu estou condenando aquela pessoa. Eu ia querer que as pessoas me entendessem, me perdoassem. Esse é o grande problema dos relacionamentos. É que nós somos egoístas. E nós pensamos em nós antes de pensar em qualquer outra coisa. A gente nasceu e se criou, não sei vocês, né? Mas eu nasci e me criei com esse adágio. Na minha terra era muito popular. Até porque se comia muito pirão, né? Eu sou de praia. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Entendeu? É sempre assim. Né? Mateus primeiro, os teus. Isso acaba criando fortalezas mentais, hábitos na nossa vida, mesmo que a gente não entenda isso. Só depois que a gente tem contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, é que o Espírito Santo vai ter uma trabalheira medonha para mudar isso, quando a gente decide, reconhece que isso é errado e diz: Senhor, me ajuda. E aí vamos dar um trabalho medonho para o Espírito Santo. Porque hábitos são coisas que ficam arraigadas e que não saem de uma hora para outra. E por isso muita gente desiste no meio do caminho. E eu vou dar um conselho para você: nunca desista de buscar o que é certo, de ser íntegro, de ser reto, de ser fiel diante de Deus. Vai tropeçar, vai cair algumas vezes, mas se levante e continue. Porque nós estamos falando aqui com pessoas humanas que erram. Quando eu falar aqui de uma pessoa íntegra, fiel, reta, isso não quer dizer que essa pessoa nunca vai errar. Mas isso quer dizer que quando essa pessoa erra, ela reconhece e se volta para Deus. Isso aqui é integridade. Eu vou dar um conceito. Mas primeiro eu vou ler o Salmo 15. E eu quero que você preste bem atenção, porque esse salmo começa com uma pergunta, e aí ele continua dando as respostas.
E é bom que você saiba que essa pergunta somos nós que fazemos, mas as respostas quem dá é Deus. Às vezes, quando a gente está pregando para alguém sobre a questão da salvação, aí as pessoas dizem assim, você parece que é o dono ou a dona do céu. É? A questão não é que você é dono nem dona de nada. A questão é que o dono estabeleceu daquele jeito. Deus diz assim, Jesus é o caminho, é o único, só vai ao céu, só chega à minha presença se for por ele. Aí as pessoas querem ir por Maria, por não sei por quem, por boas obras, por mil e uma coisa, e dizem, não, mas eu vou chegar lá. Aí quando você diz, não chega, aí você é o dono do céu. Não, foi o dono do céu quem disse. Eu não sou não, mas o dono estabeleceu assim. Se fosse eu a dona do céu, eu não ia botar todo mundo, é claro, né? Mas eu ia botar um bocado de gente que não ia aceitar Jesus. Né? E vamos convir. Era só eu que faria isso. Você deixaria seu pai, sua mãe, que não aceitou Jesus, ir para o inferno, se você tivesse o poder de colocar eles lá? Claro que não. Né? Mas Deus não faz acepção de pessoas. E Ele determina o caminho. Por isso o caminho da integridade, que é o caminho da intimidade, da presença de Deus, que Ele estabeleceu foi Ele, meus irmãos. Não adianta a gente torcer, mudar, inventar outro. Então Ele pergunta aqui, Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Nós vamos entender isso aqui como viver na presença de Deus, habitar na presença de Deus. Quem há de morar no teu santo monte? Quem há de estar lá continuamente, constantemente? Quem é que vai gozar, provar, não, gozar, viver na tua intimidade? Primeira coisa que ele diz é o que vive com integridade e pratica a justiça. Por isso que às vezes você diz assim, ah, meu Deus, eu tenho tanta dificuldade de sentir a presença de Deus. Né? Teve um tempo que era bem mais fácil. Hoje é uma dificuldade para... Então comece a examinar o seu caminho. Comece a examinar se a integridade está fazendo parte dele. Quem anda com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade. Sinceridade, né? Não fala só com a boca, fala o que o coração sente, é o que nós chamamos de coerência. O que não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra os que temem o Senhor. Que jura com dano próprio, mas não se retrai. Que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, nunca será abalado. O que é integridade, meus irmãos? É um termo ligado à inteireza, à totalidade. Ele vem do que é uma palavra integritas, sendo aplicada à retidão, santidade, espírito irrepreensível. É mais que uma questão exterior, né? É mais uma questão interior. Nós vemos a aparência, Deus vê o coração. E eu diria que é mais uma questão de conhecimento e temor a Deus. Salmo 139, Davi demonstra esse reconhecimento. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento, tu sabes quando eu me levanto, tu sabes, a palavra não chegou na minha boca, na minha língua, tu já sabes. Eu não tenho para onde me esconder do teu espírito, eu não tenho para onde me ausentar da tua face. Onde eu estiver, lá tu estarás. Com esse reconhecimento, e reconhecendo a sua humanidade, a sua pecaminosidade, o que é que ele faz? Salmo, no restante desse salmo, verso 23 e 24, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Vê se há em mim, sondas e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, né? Caminho da integridade.
Meus irmãos, na construção de um caráter genuinamente cristão, a integridade é indispensável. Ela não precisa só ser sentida como necessária, mas ela precisa ser sentida como indispensável. Algo que a gente não pode deixar de lado. É um alvo a ser perseguido e alcançado, se desejamos tocar o coração de Deus e agradá-lo, e ser diferente para fazer diferença nessa geração. Havíamos falado um pouco sobre a diferença que tem entre ser diferente e fazer diferença. Às vezes a gente é diferente na aparência, mas só faz diferença quem é diferente no coração. É ser para fazer, não é fazer para ser. Muita gente faz para aparecer, para dizer que é, para mostrar que é. Mas isso não funciona com Deus. Funciona com o povo. Quem não tem discernimento, quem não tem conhecimento da palavra, quem não conhece, não convive com o indivíduo. Porque você só vai conhecer uma pessoa se você viver com ela na intimidade, diariamente. Pelo menos conhecer melhor, né? Entendeu? Então, é mais essa questão do interior. Então, não é fazer para dizer que é, para mostrar que é, mas é ser para fazer. E aí você não precisa dizer para ninguém que é. Todo mundo vai ver. Jesus disse que pelo fruto se conheceria a árvore. Né? Eu tenho muita desconfiança quando eu vejo alguém dizendo eu amo muito, eu sou humilde. Porque quem ama e quem é humilde não precisa estar dizendo. Porque isso não se demonstra em palavras, mas em comportamento, em atitudes. Né? Contei a história para os irmãos do frango, que eu não vou contar aqui porque eu não tenho tempo, né? Mas é interessante a história. Alguém ouviu, né, lá no retiro? Alguém que estava lá ouviu, mas é difícil. E toda vida que você pegar o microfone e só falar de amor, que ama muito, mas na hora de mostrar o amor, me dá o frango que eu levo, né? Morre de fome aí, que não tem nada. Então, amor não é de palavras, como diz a primeira carta de João 1,16. Amor é de fato e de verdade, né? É comportamento, é decisão. Eu não amo você porque você me ama, porque você faz todos os meus gostos, porque você me adula, porque você me quer bem, porque você fala bem de mim. Eu lhe amo porque eu decidi amar. Jesus mandou que eu amasse. Tanto fazia você ser Judas, como ser Pedro, que é negar, como ser quem fosse. Tá? Jesus olha para os soldados romanos que zombavam, que batiam, que furavam, está lá expirando na cruz e diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. É o Estevão que olha para aqueles que estavam lhe matando apedrejado e diz, Senhor, perdoa. Né? Não lhes impute este pecado. Eu não quero que isso pese na condenação deles. Bem diferente de alguns de nós, quando alguém fala alguma coisa, diz, ei, Deus, ei, o que é seu está guardado? Meu Deus, ai, Deus, ai. Mas se Deus fosse com você toda vez que você errasse, hein? Era ferrado. Aí a gente às vezes não sabe por que determinadas coisas, né? É porque a gente não usa de misericórdia. A gente precisa da misericórdia de Deus todo dia. Inclusive a Bíblia diz que elas são a causa de não sermos consumidos, porque se renovam a cada manhã. Senão a gente já tinha sido consumido. Mas quando é na hora de usar de misericórdia, a gente sai pela tangente, né? Bota 1001 desculpas. Só que Deus não aceita as nossas desculpas, nem vai na nossa onda, né? Tem muita gente que vai, mas Deus não vai não, viu? E o que eu quero trazer aqui com esse Salmo 139 é a consciência que Davi tinha de que nós estamos lutando com um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode, meus irmãos. A gente engana um bocado de gente, mas a gente não engana Deus. Então, quando eu tenho essa consciência de que eu estou tratando com um Deus que é onisciente, que conhece tudo a meu respeito, que me formou, que me entreteceu no ventre da minha mãe, que contou todos os cabelos da minha cabeça, que determinou todos os meus dias, escreveu no seu livro, como é que eu vou agir com uma máscara para enganar o povo, se eu não tenho como enganar um Deus desse?
Então, a consciência de que Deus é onisciente, de que Ele está 24 horas, porque mora dentro de você através do Espírito Santo. Olha, Satanás precisa de botar uns capeta atrás da gente para ouvir o que a gente diz, né? Para ver o que a gente faz, para nos acusar. Mas Deus não precisa disso, não. Deus tem o Espírito Santo morando dentro de nós. E sabe que vê tudo, que começa vendo por dentro, para depois ver por fora. Então a gente tem que ter essa consciência. Temos que ter esse temor a Deus, porque Deus é onisciente. Ele vê, Ele sabe tudo. E aí tanto faz você estar na presença de Deus, no meio do seu povo, na presença do pastor, na presença do seu líder, como você está como Daniel, a 1.500 quilômetros da sua terra. Você sabe que o Deus que está lhe vendo ali é o mesmo que está lhe vendo lá. Agora, o nosso problema é que a gente quer se livrar, né, quer dar um de santo na frente dos que estão vendo aqui. E se esquece que sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? E não é santidade de aparência, mas é santidade de coração. Então, o que é que precisa ser evitado na construção do nosso caráter cristão? Né? As máscaras, meus irmãos. Por que é que a gente constrói tanta máscara? Máscara da hipocrisia, da mentira. Um bocado de máscara aí que não vai dar tempo de citar nem um texto. Mas por que é que a gente constrói e coloca essas máscaras? Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente tem necessidade de aceitação pelos homens. Aí a gente sabe que se mostrar todos os defeitos que a gente tem, as pessoas não vão aceitar, porque às vezes elas têm piores, mas não aceitam. Querem ser aceitas, mas não aceitam, que isso é uma prerrogativa do ser humano, que precisa ser trabalhado aqui nessa manhã. Aí a gente bota a máscara para poder as pessoas nos aceitarem. Olha, ninguém se escandalize comigo, mas o que eu estou dizendo aqui foi algo que Deus me mostrou. Que a pior máscara que você coloca é a da falsa espiritualidade. Deus me mostrou pessoas que usam dons para aparentar para os outros que é espiritual e mascarar o que eles fazem de errado fora da presença de Deus. Isso é terrível, meus irmãos. Isso tem um preço, um custo alto na vida espiritual de quem faz isso. Nunca use nem dom, nem ministério, nem nada que Deus lhe deu, que é precioso, que é o ouro. Nunca use para mostrar uma coisa que você não é. Porque Deus vai chegar um dia que Ele vai lhe desmascarar, vai tirar a sua máscara na frente de todo mundo. A gente pensa que bota uma máscara e fica mascarado pro resto da vida. Fica não. Vai chegar um dia que Deus vai fazer a máscara cair e mostrar para as pessoas, ver você como Deus vê, como você é. Isso não quer dizer que Deus não te aceita desse jeito, não. Deus aceita. O nosso problema não é com Deus, o nosso problema é com os homens. A gente sabe que os homens é que não aceitam, por isso a gente faz isso. Mas qual é melhor? É ser aceito pelos homens ou ser aceito por Deus? Claro que é ser aceito por Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado. Máscara de hipocrisia, de falsa espiritualidade, de enganos. A máscara é o auto-engano, é aquilo que eu coloco para enganar os outros. Mas quando eu engano os outros, eu estou enganando a mim mesmo. A primeira pessoa enganada sou eu. Eu estou vendendo gato por lebre, eu estou passando uma falsa imagem. É aquela pessoa que quando sai para a rua bota 10 quilos de maquiagem. E eu não tenho nada contra a maquiagem de ninguém, estou só usando como ilustração. E bota uma cor, não sei que cor nos olhos, que tem uns que fica parecido com defunto. Também não tenho nada contra isso, é problema seu. Você quer parecer que já morreu estando vivo? Você compra com seu dinheiro, eu não tenho nada com isso. Eu só estou colocando aqui uma ilustração. E bota não sei o quê, bota não sei o quê, bota não sei o quê. Mas, irmão, quando acorda de manhã, e o caba olha para a cara e diz, não era essa não. Me enganaram. Entendeu? Me enganou.
Por quê? Porque botou uma máscara. Essa palavra, a palavra sinceridade, que se contrapõe a isso, ela vem do latim e ela significa sem cera. No uso deles lá era assim, eles fabricavam os santinhos de madeira, aí o santinho dava defeito. Aí eles colocavam a cera para cobrir o defeito. Então, quando você ia comprar uma imagem, aquela imagem ficava mais barata, claro, né? Era remendada. Mas ela ficava perfeita. Eles colocavam a cera da madeira e ela ficava perfeita. Só que quando você ia comprar um ídolo daqueles, ele perguntava, você quer com cera ou sem cera? Porque o com cera era mais barato. O sem cera era o original, né? Que a madeirinha saía toda perfeita, não tinha retoque. A cara do bichinho, o jeitinho dele era do jeito que foi fabricado mesmo. Mas o outro era todo remendado. Onde a madeira tinha um defeito, toma um bolão de cera. Aí, dependendo das condições financeiras do cabo, ele dizia, eu quero com cera ou quero sem cera. Não é? E daí vem a palavra sinceridade sem cera. Original. Do jeito que você é. Do jeito que saiu das mãos do seu criador, do seu fabricador. A cera, a máscara, é só uma maneira de enganar. E de nos auto-enganarmos. Mas Paulo diz que quando nós chegamos diante de Deus, como é que ele diz que a gente vai diante de Deus? Ele diz que a gente vai de cara limpa, de cara descoberta, como se estivesse olhando num espelho que está refletindo o que você é na verdade. É desse jeito que a gente chega na presença de Deus. Tem que tirar a máscara, tem que tirar a cera, tem que tirar o retoque. Porque quando eu me ajoelho lá na presença do meu Deus, Ele sabe exatamente quem eu sou. Não adianta eu fazer como aquele pecador, publicano. Eu jejum, eu dou esmola, eu oro não sei quantas vezes. Deus conhece tudo. Não adianta eu ir com esse discurso pro lado dele. Porque se Deus fosse responder ali na hora, porque Jesus respondeu mostrando quem realmente foi justificado, não, mas se fosse responder com palavra, meu camarada, eu sei que você dá dízimo, eu sei que você jejuma, eu sei que você ora 3 vezes, mas sabe o que é que eu sei que você parece que não sabe? É que você faz tudo isso para se amostrar. Pronto, acabou, lascou-se. Entendeu? Mas eu sei uma coisinha que você não sabe ou está fazendo de doido, está fazendo de conta que não sabe. Você faz isso pela motivação errada. Por isso, um sai justificado e o outro sai do jeito que sai pior, porque tentou enganar a Deus. Na presença de Deus, a gente só pode chegar, meus irmãos, sem maquiagem, sem cera, com a cara descoberta. Paulo disse que um dia nós vamos estar diante de Deus, diante de Cristo no seu tribunal. Como é que a gente vai estar? Totalmente descobertos. Porque diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem um dia havemos de tratar. Então o que é que adianta você botar tanta máscara se um dia vai cair tudinho? Não adianta, meus irmãos. Tem gente que passa a vida toda construindo máscaras. É terrível. Mas essa pessoa ignora que num minuto Deus derruba todinho. Na hora que Ele quiser. Na hora que for necessário. Por isso, nunca finja ser o que você não é. Nunca finja ter uma espiritualidade que você não tem. Porque isso não vai lhe levar a lugar nenhum na presença de Deus. Então, a construção das máscaras, que é o nosso auto-engano, vem desse afã humano de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser aceito pelos homens. Só que Deus nos avalia pelas coisas do coração e não pela roupagem que nós vestimos. Há uma diferença muito grande entre reputação, que é o cuidado extremo, né, com
as coisas exteriores e caráter, que é o cuidado extremo que nós devemos ter com as coisas interiores. Então, as máscaras, elas servem para construir uma reputação boa diante das pessoas. Mas sabe, eu coloquei aqui uma diferença entre reputação e caráter. Você vai me dizer se vale a pena? Porque não vale, né? É claro que toda pessoa que tem um bom caráter tem uma boa reputação, mas nem todo mundo que tem uma boa reputação tem um bom caráter, porque o caráter, ele só pode ser construído a partir de Deus, e a boa reputação você constrói você mesmo, botando essas máscarazinhas safadas que a gente está dizendo aqui. Então, a construção do caráter, que é o seu interior, vamos ver. Esse é o William não sei o que, Davids. Ele faz aqui as diferenças. Está naquele livro Integridade e Liderança. Diz assim, eu não tenho para vender, viu? Por isso não estou fazendo propaganda, não. As circunstâncias nas quais você vive, como você se comporta dentro dela, determina sua reputação. A verdade na qual você crê e vive determina o seu caráter. Reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é de verdade diante de Deus. Reputação é sua fotografia. Caráter é sua cara limpa, sem nenhuma maquiagem diante de Deus. Reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará de você feliz ou infeliz. Se o caráter for construído em Deus, está lá no Sermão do Monte, capítulo 5. Você não será só feliz, você terá plenitude de felicidade. Você será bem-aventurado. Caráter é interessante. Reputação é o que os homens dizem de você no seu funeral. Que uma vez um pastor morreu, né? E disse que o povo dizendo tanta coisa desse pastor, que era um de Deus, que era não sei o quê. Disse que a mulher lá atrás dizendo, oh meu Deus, ele não era nada disso. É complicado, né? Mas assim, ó, caráter reputação é o que as pessoas falam a seu respeito no dia do seu funeral. Mamãe dizia muito isso. Quer ser bom, morra ou se mude. Agora essa ideia aí eu nunca comprei, não. Eu acho que se você morreu continua com aqueles defeitos todos. A morte não tira, né? E se mudar, você leva ele. Diz que cachorro para onde vai, né? Leva a tosse. Tuberculoso para onde vai, leva a tosse. Então não tira. Mas as pessoas geralmente têm esse costume. Morreu, não tem medo de dizer o que as pessoas eram de verdade. Já tive de ir para enterro, irmão, de bandido. E saí doente, porque eu saio mesmo, eu não vou mais porque eu adoeço. Eu fico em tempo de abrir a boca e dizer um bocado de coisa e arranjar meio mundo de intriga. E eu tenho dificuldade de me calar e eu disse, Jesus, eu não vou mais, porque eu me conheço o suficiente para saber que em algum momento eu vou estourar. Se eu tiver aquele dia, né? E a casa estiver por cima. Aí eu vou dizer e vou arranjar meio mundo de intriga. Mas é pecado, meus irmãos. Nós tivemos um caso aí, não fui eu, aí a pessoa que disse tem autoridade para dizer porque era irmão da viúva, né? Cara lá estirado no caixão, cara bandido, chefe de quadrilha, ninguém sabe quantas viúvas e quantos órfãos ele deixou. Mas a mulher estava lá chorando e dizendo, Deus vai fazer justiça. Aí o irmão dela chegou lá e disse, já fez, Deus já fez, olha. Aí, entendeu? Aí olhou para ela e disse, você tem noção de quantos ele botou no caixão? De quantas viúvas como você ficaram chorando? De quantos filhos ficaram órfãos? Deus está fazendo justiça agora. Vai fazer mais não, já fez. A gente é doido, é leso, é Deus, eu não sei o que é, meus irmãos. Mas é crente na igreja, crente de rachar calçada. Aí Deus vai fazer justiça. Que justiça? Acaba depois de ter mandado não sei quantos por quinto dos infernos. Aí estava indo tarde e atrasado, porque se tivesse ido mais cedo, tinha matado menos. A verdade é essa, a gente não quer admitir, mas a verdade é essa. Pode ser quem for, irmãos. Pode ser da sua família, pode ser da minha, pode ser o parentesco mais próximo possível. Ele não vira santo, nem vira mártir porque morreu, não. Não adianta a gente botar qualidade em quem não tem.
Porque Deus não bota, não reconhece. Né? Então, reputação é o que os homens dizem de você no seu funeral, mas caráter é o que os anjos falam de você perante Deus e o que Deus fala de você para Satanás a seu respeito. Você lembra de Jó? Deus disse para Satanás: "Viste meu servo Jó? É justo, é íntegro, é reto e se desvia do mal." Então, o caráter é isso, é o que Deus fala a seu respeito para Satanás. E é o que os anjos falam a seu respeito quando você morre na presença de Deus. Senhor, ele era assim, 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 assim. Pelo menos o anjo da guarda, né? Ele disse que cada um tem um. E disse que anda com você 24 horas. Esse vai poder falar bem de você ou mal, porque nem conhece, né? Quer dizer que para Deus tanto fazia ter anjo da guarda como não. A verdade é que Deus nos conhece perfeitamente. Mas a Bíblia diz que os anjos são ministradores aqui, daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão aqui para nos, né, guardar, nos proteger, nos ajudar. E eles vão falar a nosso respeito. Dizem que quando um pecador se arrepende, tem alegria no céu, né? Os anjos festejam. Quando um justo morre, tem alegria no céu. Agora, quando um ímpio morre, aí a situação é diferente. Mas quando é um justo, né? A alegria. Então, meus irmãos, dá para ver aí mais ou menos a diferença entre caráter e entre reputação. Reputação tem mais a ver com atitudes exteriores. E o caráter tem a ver com o nosso interior, tem a ver com a integridade de vida. A integridade vai além da sinceridade. A integridade deve perdurar na inconstância. Né? Você está vivendo uma situação de tumulto, de inconstância, de caos, mas você está arriscado a perder seu emprego se for íntegro, mas ela deve permanecer. Eu vou depois mostrar aqui para vocês o exemplo de Daniel, para ver como isso funciona na prática. Ela deve ser traduzida em atitude. Não adianta eu chegar aqui dizendo eu sou íntegro, mas na hora de agir com integridade, a gente faz o contrário. Então, calar-se, primar pelo ciência. Tiago 1:19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para cirar, tardio para falar e tardio para cirar, né? Isso faz parte da integridade, porque se você não escuta, você não tem como dar uma opinião correta. A Bíblia diz até que fala antes de ouvir é vergonha e estutícia, né? A gente tem que ouvir, ponderar, e aquelas pessoas que têm um temperamento assim como eu, né? Peipou, tem que ter muito cuidado com isso, vigiar muito, porque a nossa tendência é, antes de ouvir direito, já ir respondendo. E isso é totalmente fora do padrão da integridade. A gente tem que ouvir e ouvir bem para poder dar alguma opinião, se for necessário. Se não for, fica calado, né? Diz que em boca calada não entra mosca e não entra um bocado de coisa também. Não negociar a verdade, meus irmãos. Não dá, mesmo que seja para você se dar bem, e mesmo que seja para o seu prejuízo, você não pode negociar a verdade. Arque com o prejuízo, mas fique com a integridade. Né? Aprender com os próprios erros. O que é que significa isso? Significa nunca transferir culpa para ninguém. Né? Alguém pode ter induzido, alguém pode ter cooperado, mas em última instância quem errou foi você. Assuma isso em nome de Jesus. Assumir responsabilidades e não transferi-la para os outros. Tem gente que é tão cara de pau que diz assim: não, eu não fui, mas eu sei que fulano foi no meu lugar. Fulano não foi no seu lugar não, fulano foi no dele. É como o povo que foi chamado para levar leite e água, disse: não, vou levar leite não, que fulano vai levar leite, vou levar água. Não, vou levar leite não, vou levar água, que fulano vai levar leite. E no fim todo mundo levou água, né? Só deu água. Então a gente não pode transferir responsabilidade. Se alguém diz para você levar leite, leve leite. E não deduza que fulano vai levar leite, aí você leva água no lugar dele. Porque ele foi e levou água também, foi 2 águas. E leite não tinha. Não dá para fazer isso, entendeu? A responsabilidade que é minha, eu não posso transferir. Eu tinha a responsabilidade de dirigir o círculo de oração, mas não foi ninguém, problema de ninguém
Não, o problema é seu. Não foi ninguém, mas você é o responsável. Você sabe orar sozinho, não? Agora, se a Bíblia diz que quando a gente chega lá, né? É 3, é eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É 4, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer mais companhia melhor do que essa? Né? Eu sei que é mais dificultoso. Mas às vezes Deus permite isso porque está precisando de entrar numa conversa íntima com a gente, num fórum íntimo. E é uma oportunidade que a gente tem ali de tirar a máscara, se é que tem alguma, e se abrir, se colocar diante de Deus. Então nunca transfira sua responsabilidade. Não foi porque choveu, não foi porque fez sol, não foi porque fulano não foi. Não. A responsabilidade é sua. Assuma em nome de Jesus. Cuidar do próprio coração antes de se preocupar com os outros. Olha, o grande problema de relacionamentos nosso, tanto com Deus como com os outros, é esse. A gente se preocupa mais com a vida do outro que com a nossa. Mais com o erro, com o pecado dos outros, com o coração dos outros do que com o nosso. Irmão, cuide do seu coração. Cuide da sua vida. E deixe a dos outros com ele e com Deus. Viu? Você perde um tempo precioso de cuidar da sua, cuidando dos outros. Né? Então, quando a gente fala de cuidar dos outros, é orar, é zelar, é aconselhar. Né? Isso aí é um cuidado que todos nós devemos ter. Mas eu estou falando de você viver 100% preocupado só com o erro, com os problemas. Não pode ser assim. Cuide do seu coração. A busca da integridade tem uma importância muito grande na nossa vida, porque quando a gente começa a buscar essa integridade, a gente está denunciando o nosso próprio pecado. A gente está dizendo, eu não sou íntegro, quer dizer, eu não estou andando com perfeição nos caminhos do Senhor, então eu vou buscar isso. Né? Só busca quem precisa, só busca quem está necessitando. Se você se acha 100% íntegro, você não precisa buscar integridade. Agora eu preciso. E muita gente que está aqui, eu sei que precisa também. Buscar a integridade denuncia o nosso pecado, a nossa vida devocional. Né? Relapsa. A nossa vida devocional, meus irmãos, ela é mais do que um alimento. Ela é alimento para combater o pecado que vem de encontro a nós. O que reina nos nossos membros, no nosso corpo mortal. Vamos ser mais claros, ela é um alimento diário para combater o nosso eu, a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos humanos, contrários aos de Deus. Então, nunca devemos subestimar ou subjetivar o pecado. Nunca faça isso. Trate o pecado como ele é, como Deus trata. Não faça isso nem com o pecado, nem com as suas consequências. Tem muita gente que subestima a mentira. Eu menti mentiu para se dar bem. Mentiu para evitar um problema com o marido. Mentiu para evitar um problema no emprego. Quem foi que disse para você que mentira evita a tragédia na vida de ninguém? Ela aumenta. Vocês sabem quem é o pai da mentira? Sabem. Quando alguém diz que o diabo não criou nada, Jesus disse que ele criou a mentira. Ele é o pai da mentira. Agora eu pergunto, alguma coisa vinda do diabo, criada pelo diabo, pode ser boa? Pode dar bom resultado? Pode até trazer uma solução aparente na hora, mas depois. Já ouviu dizer que mentira tem perna curta? Pois eu digo que mentira não tem perna, não. Viu? Na hora que Deus mostra a verdade, ela não tem perna, porque se tivesse ela corria, mas ela não sai do canto. Entendeu? Nada podemos contra a verdade a não ser em favor da própria verdade. Jesus nos ensinou, na construção de um caráter íntegro, a mentira tem que ser combatida e deixada de lado. Jesus disse, a sua palavra é o quê? Sim, sim. Não, não. O que vem disso? Vem de quem? O que vem disso é de procedência maligna. Então, trate a mentira do jeito que Deus trata. Trate a mentira do jeito que a palavra trata. Trate a mentira com a mesma seriedade. Na igreja primitiva, Safira e Ananias morreram porque mentiram diante do Espírito Santo. E Deus fez isso para nos mostrar a seriedade. Paulo diz que quando você mente, você está dando lugar ao diabo. Então não passe o dia mentindo e não chegue de noite e pegue o microfone e diga que o Espírito Santo está lhe usando, que é mentira. E não chama o povo para adorar. Chama o povo para se converter junto com você.
Viu? Faça isso. Porque aí você tira a máscara. Você está sendo sincero. Está sendo honesto diante de Deus. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Quem mentia, não minta mais. Então quando você mente, você está dando lugar a quem? Ao diabo. Então não passe o dia mentindo e não espere de noite ser usada pelo Espírito de Deus. Não está falando dois movidos pelo Espírito de Deus. Não faça isso em nome de Jesus, que a sua conta aumenta e é negativa. Trate as coisas de Deus com a seriedade que a palavra exige. Então não vamos subjetivar nem subestimar pecado. Vamos dar o nome de pecado ao que é pecado. Mentira é pecado. Hipocrisia, que é a máscara, é pecado. Então vamos dar o nome, não dar nome aos bois. Não vamos usar isso como artifício, como artimanha. E nos justificar. Eu fiz isso para evitar isso. Eu fiz isso para quê? Não tem justificativa diante de Deus. Não tem. Deus trata a mentira como mentira. Deus trata a hipocrisia como hipocrisia e acabou-se. A justificação sua. Isso não quer dizer que Deus aceita. Então, vamos tratar o pecado e as suas consequências como realmente é. Pecado mata. Jesus disse, o salário do pecado é morte. Como é que a gente trata o pecado de maneira subjetiva e subestima? Racionalizando. Todo mundo faz. Todo mundo faz, meu amigo. Mas você está aqui para ser diferente e fazer a diferença. Então não faça. Todo mundo faz. Ou então tentando fugir das consequências. Ou usando a hipocrisia para encobrir o pecado. Davi diz assim, enquanto eu encobri o meu pecado, o que aconteceu? Os meus ossos se secaram, eu perdi a alegria da salvação, eu fiquei sem unção, o Espírito Santo, hoje está dentro, mas naquele tempo era fora, o Espírito Santo só dá uma voltinha, dá um passeio enquanto esse cabo se conserta. Porque é que Davi é considerado um homem de coração íntegro, mesmo tendo feito o que fez? Porque na hora que foi confrontado com o pecado, ele não botou a culpa em ninguém. Não, a mulher estava tomando banho nua, bem de frente do meu palácio. Não sei o quê, não, eu sou rei, tem essa prova. Não, eu pequei contra ti, Senhor. Eu pequei, eu quero ser lavado, eu quero ser purificado. Eu quero voltar a ter a alegria da salvação. Eu quero voltar a ter unção. Eu quero voltar a estar na presença de Deus. Então cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito reto, um espírito irrepreensível, um espírito íntegro. Ou você faz isso, ou abre mão da integridade. Integridade e pecado não convivem, a não ser que seja confessado e abandonado. Agora a integridade dos relacionamentos, né? Que é o que a gente vai fazer, que é o nosso tema. Eu acho que eu estou perto, não estou? A minha hora está se acabando, diga aí. Hein? 10h45. Vai dar para dar em 15, mas vocês vão suportar aqui, porque é importante. Integridade dos relacionamentos. Integridade dos relacionamentos. Por que é tão difícil a gente se relacionar de maneira correta, de maneira como a Bíblia manda? Porque demanda amor. A Bíblia diz a ninguém fiquei devendo nada a não ser o amor, porque vos ameis uns aos outros. É uma coisa que você nunca paga. Ah, mas eu amo fulano demais. Ainda está devendo uma ruma de amor para ele. Eu amo, está devendo amor. Nunca você vai pagar. Sabe por quê? Porque por mais que a gente ame, a gente nunca vai chegar ao padrão de Deus. Vai ser difícil. Chegar no ágape. Então a gente sempre está devendo nessa questão de amor, né? Foi lido o texto aqui devocional sobre amor. Por isso que eu não vou discorrer, porque o amor está acima de boas ações, ele está acima de dons e ele está acima de ministério. O amor, segundo Paulo, é o caminho mais excelente, porque tudo fica aqui, até a fé e a esperança, mas o amor vai conosco para a eternidade. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque amor é o fruto do Espírito. É a evidência de que nós realmente somos espirituais. Ele
que estamos fazendo a vontade de Deus, é quando estamos amando. Então, a integridade nos relacionamentos, ela se baseia, ela demanda amor, justiça, né? Que se baseia numa avaliação justa, também se baseia na humildade. Meus irmãos, bem rapidinho aqui sobre humildade, porque a gente se engana muito com isso. Que humildade não é questão de temperamento, humildade não é questão de condição social, humildade não é questão de palavra, humildade não é uma questão de roupa. Humildade é uma questão do coração. E só quem vai poder comunicar ou construir a verdadeira humildade dentro do seu ser é o Espírito Santo, quando você reconhecer isso. Agora, o que não é humildade, eu disse. O que é humildade? É esvaziamento do eu. É abrir mão das minhas razões, dos meus direitos, que eu acho que tem, e até posso ter, mas eu abro mão em favor do outro. É o auto-reconhecimento da minha dependência total de Deus. Sem Deus, nada posso fazer. Jesus disse isso: sem mim, nada podeis fazer. É o reconhecimento de que eu preciso dos outros, tanto quanto os outros necessitam de mim. É o reconhecimento de que eu preciso perdoar, porque preciso ser perdoado. Preciso ter misericórdia, porque preciso de misericórdia. Tudo isso faz parte da humildade. É o reconhecimento na prática, como disse Jesus, de oferecer a outra face, de andar a segunda milha e de tirar não só a capa, mas entregar também a túnica. Isso é humildade. Então, integridade nos relacionamentos vai se basear em amor, em justiça. É a avaliação justa que eu faço dos outros. Não é aquela que eu faço de mim, passo a mão em tudo. Os outros eu condeno tudo, mas é uma avaliação justa. É o que Jesus disse lá em Mateus, que vocês acham que estão estudando. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. É esse tipo de justiça que nós estamos falando, a justiça do reino, né? Investimento pessoal. A gente é tão ocupado, a gente vive numa geração tão estressada, tão ocupada, que a gente não está tendo tempo nem para investir em nós mesmos, imagina investir nos outros. Mas relacionamentos depende disso, de investimento pessoal. Eu investi em mim mesmo, em oração, em jejum, em meditação, em presença de Deus, para poder ajudar os outros. Porque de que adianta eu ir ajudar a Daninha com conselhos meramente humanos, meramente meus, com achismo meu, com aquilo que eu acho, que eu penso? Isso não ajuda ninguém não, irmão. O que ajuda é o que Deus acha, o que Deus pensa. Eu tenho visto tanta gente dando conselho errado, bem intencionada, mas totalmente fora da Bíblia. Tenho visto gente mandando mulher deixar marido, gente crente, que eu fico toda arrepiada. Entendeu? Só porque o marido não é crente e bebe. Né? Porque é mais fácil largar do que botar o joelho no chão e orar para Deus transformar. E diz, mulher, você é muito besta, ainda está aguentando isso? Largue isso. Isso é conselho que se dê. Por quê? Porque isso é um conselho baseado no que eu acho, no que eu penso, na carne. Então a gente não pode fazer isso se não tiver adequadamente, se não tiver um investimento pessoal, se não gastar tempo no trono de Deus, se não gastar tempo na intimidade com Deus, se não ouvir a voz de Deus, se sobrepondo a todas as outras vozes que gritam ao nosso redor. A gente escuta tanta voz assim no nosso ouvido que a gente perdeu a capacidade de ouvir a de Deus, de discernir a de Deus. Então, se você não fizer esse investimento pessoal, você não tem como ajudar os outros. É por isso que relacionamento depende de investimento pessoal, qualidade de tempo, de presença. A gente se perde, quem é pastor, quem é líder, se perde tanto em ativismo que se esquece desse relacionamento, dessa intimidade, desse entrar no quarto a sós com Deus, trancar a porta, deixar tudo do lado de fora e dizer, agora sou eu e Jeová, é comigo e contigo, Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para me dizer, as suas orientações. A gente perdeu isso, meus irmãos. A maioria de nós perdemos isso. Por que essa é uma geração sem intimidade com Deus? Tem intimidade com o mundo, mas não tem com Deus? Porque nós não gastamos tempo no investimento
pessoal. Quando Jesus chamou os discípulos, antes de mandá-los, a Bíblia diz que ele chamou para estar com ele no monte, para ficar na presença dele. Antes de enviar os discípulos para o mundo, quando ele subiu, ele disse, fiquem antes aonde? Em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, se não houver um investimento pessoal na presença de Deus, você não tem como aconselhar de maneira correta, de maneira espiritual, de maneira certa. E quem tem esse dom, esse ministério de conselheiro, precisa ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente acha que está fazendo o que é certo. A nossa motivação é boa, a nossa intenção é boa. Mas quem conhece mesmo é Deus, para dar o conselho certo. Quem sabe as causas. Tenho visto tanta gente tomando a causa de um, e Deus me mostra que o outro é mais errado do que o outro. Vocês já viram isso? E a pessoa aconselhando, né? Por isso que eu digo, quem aconselha casal, bota os dois de frente um para o outro e escute os dois. Viu? Porque você vai escutar um, só puxa a brasa, a sardinha dele. Viu? Escute os dois. E aí você vai ter uma noção realmente do que está acontecendo. E vai poder dar um conselho dentro da realidade. Entendeu? Não é baseado em fantasia, em história que o outro conta. É na realidade. E todas as vezes que for aconselhar, busque direção de Deus para fazer isso. Nunca faça só baseado no seu conhecimento ou na sua experiência. Porque a sua experiência pode não servir para o outro. Pode ser uma experiência só sua, para você. Deus pode tratar com o outro de outra maneira. Porque nós somos seres diferentes. Entendeu? Uma outra coisa é que nos relacionamentos a gente precisa lidar adequadamente com a crítica. Eu já falei, dei uma pincelada antes aqui. Como é que é lidar adequadamente com a crítica? É não jogar fora antes de fazer uma análise interior, meus irmãos. Mas é um outro conselho que eu dou para você. Nem jogue ela fora, analise antes de jogar. E não durma com ela, não deixe ela ocupar o seu pensamento, não deixe ela ocupar um lugar de destaque na sua mente e descer para o seu coração e criar raízes de amargura e até lhe paralisar, se for uma crítica negativa. Não deixe fazer isso. Né? Critique, julgue, analise e veja. Em último caso, recorra a Deus, que a Bíblia diz, se o nosso coração nos acusar, Paulo diz, maior é Deus, em última análise, né? Ocorra, Deus. Se você se sentir culpado de alguma coisa por causa daquela crítica, conversa com Deus. Mas não deixe aquilo entrar no seu coração e ficar lhe paralisando, criando raiz de amargura, tirando você do seu ministério, da sua função na igreja. Não deixe. Tem muita gente que diz, a crítica me derrubou. Não, o que lhe derrubou foi que você não soube lidar adequadamente com a crítica. Crítica não derruba ninguém, porque se crítica derrubasse, eu estava no chão fazia anos. E tem uma coisa, era difícil de levantar, porque a coisa é pesada. Mas crítica não derruba ninguém, porque a função da crítica, quando Deus permite, é ajudar. Ou você a melhorar ou a se corrigir, mas é ajudar. Tem crítica injusta? Tem, porque muitas críticas são feitas baseadas em aparência, em critérios humanos. E só quem não erra nesse critério aí é Deus, que vê o que está por dentro. Por isso que só Deus tem a prerrogativa de julgar. A Bíblia diz, Deus é o juiz de toda a terra, mas nós não podemos julgar porque nós não temos a onisciência, não vemos as coisas como elas acontecem nos bastidores. A gente só vê o que acontece por fora. Aí o nosso julgamento sempre tem a condição de dar errado. Né? Mas o que acontece com a crítica é que quando eu recebo uma crítica, se eu estiver com o meu coração revestido de humildade, eu vou analisar. Meu primeiro pensamento é, eu sou humano, eu não sou perfeito, eu tenho possibilidade de errar, então, Senhor, me mostre isso aqui, me revela isso aqui, me ajude nisso aqui. Agora, quando o cabo é orgulhoso, aí a crítica derruba mesmo, porque não aceita a crítica, não está acima do bem e do mal, todo mundo erra, mas ele não erra. É igual o Papa, né? O Papa agora está admitindo que erra, mas uns anos aí atrás o Papa era infalível. Mas infalível, meus irmãos, a gente como crente já aprendeu há muito tempo, só tem um, que é Deus, só Deus é infalível. Então não adianta a gente querer assumir essa posição, porque não dá certo, né? Então demanda investimento, demanda lidar adequadamente com a crítica, não jogar fora antes de fazer uma análise interior, não dormir com ela, não é? Não deixar que ela
amargura infernize a sua vida, porque a crítica não vem para nos destruir, a crítica vem para nos ajudar a crescer, a melhorar. Agora eu vou usar o exemplo de Daniel. Daniel foi um jovem como qualquer um de vocês que estão aqui. Às vezes a gente diz, Daniel viveu noutra época. Toda época, eu disse isso sexta-feira, quando eu estava dirigindo a reunião de oração das 9. Toda época tem as suas próprias dificuldades. A questão não está na época, nem nas dificuldades que a época traz. A questão está na integridade do nosso coração. Essa que é a questão. Quando a gente diz assim que a gente precisa ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, em todos os lugares, a gente esquece que a gente só consegue isso se a gente tiver um coração íntegro diante de Deus. Senão, a maioria cai e vai ter 1001 justificativa, e vai ter gente que vai defender, aceitar e ainda defender a sua justificativa, que eu acho terrível isso. E lá em Timóteo tem um texto bem claro acerca disso, não te envolva com o pecado dos outros. Ora, a gente já tem pecado pra caramba, ainda vai se meter com os dos outros. Pelo amor de Deus, né? Porque se você vai justificar e vai passar a mão na cabeça e apoiar e dizer que está certo quem errou, você está se fazendo cúmplice do pecado dele, sabia? Sabia que a cota de disciplina vem para você também, uma parte? Então não se meta, não se intrometa, não se envolva, cuide dos seus pecados diante de Deus e deixe dos outros lá. Deixe Deus tratar com ele. Porque não adianta, meus irmãos, eu justificar alguém que Deus não justifica. Não adianta eu passar a mão na cabeça de alguém que Deus não passa. Não adianta eu dizer que alguém está certo quando a palavra diz que ele está errado. Adianta de alguma coisa? Qual é a ajuda que eu vou dar a essa pessoa? Vou ajudar ela a se afundar mais. Mas tem muita gente que para não desagradar, para agradar. Você e nem eu estamos aqui, nem fomos criados, nem estamos aqui para agradar homens, não. Nós fomos criados e estamos aqui para agradar a Deus. Essa é a nossa função, agradar a Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. A Bíblia é muito clara quando diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então você está aqui para agradar a quem? A Deus, né? Eu vou pegar aqui o exemplo de Daniel na corte da Babilônia. Uma corte pagã, depravada, mas nem era mais pagã nem mais depravada do que a situação que o mundo está hoje. E vou dar uma palavra aqui para os jovens antes que eu me esqueça, né? Porque eu ia botar aqui no contexto de Daniel, mas Daniel nunca fez isso. Não, eu vou logo pegar vocês aqui, vocês é quem fazem mesmo. Meus irmãos, ninguém se escandalize com o que eu estou dizendo, não. Mas o que eu estou dizendo aqui tem base bíblica. E foi uma revelação que Deus me deu no livro de Gênesis. A Bíblia não tem namoro, viu? Preste atenção no que eu estou dizendo, que eu não estou mandando você acabar com o seu namoro, não. Estou dizendo que a Bíblia não trata... A Bíblia trata de noivado e casamento, e o casamento o noivado era um pré-casamento. Se celebrava a festa de noivado, e o marido ia arrumar a casa, e voltava para pegar a mulher e levava. Se tivesse dinheiro, fazia outra festa. Se não tivesse, já estava pronto. A coisa era tão séria, que isso era tido como um casamento, mas eles nem sequer ficavam dormindo junto, nem morando junto. Enquanto o maridozinho terminava a casa, não botava o tamborete, naquele tempo era fácil, porque não tem um monte de móvel que as mulheres exigem hoje, né? Eram uns banquinhos de madeira, uns caixão, né? Prateleira, coisa simples. Então, quanto mais amor ele tivesse pela mulher, mais ligeiro ele ajeitava os troços, os cacarecos, e vinha buscar. Mas nesse período, nem visitar ela ele não podia. Nem visitar não podia. Só podia chegar perto mesmo, agarrar e cheirar. Quando botasse debaixo do braço, subisse no camelo e levasse para casa. Sabe por que isso? Porque Deus conhece a situação da nossa carne, quando nós não estamos andando no Espírito. Deus sabe que quando junta fome com vontade de comer, dá uma refeição. Deus sabe que quando junta fogo com querosene, o negócio explode. Entendeu? Agora hoje inventaram um negócio pior.
Porque uns anos atrás aqui era namoro, noivado e casamento. Hoje tem um tal de ficar. Meus irmãos, essa história desse ficar, isso foi coisa pura e santa da cabeça de Satanás. Pura imaginação de Satanás. Agora, eu não me admiro quando eu escuto jovens do mundo dizendo eu estou ficando, ou eu vou ficar. Mas eu fico arrupiada, o que vocês quiserem aí, quando eu escuto crente dizendo que está ficando. Pelo amor de Deus, saia dessa em nome de Jesus. Saia hoje. Saia agora. Viu? Sabe por que o namoro é uma coisa injusta? Porque o namoro de hoje, o cara se agarra, se amassa, tal. Sem um comprometimento. Nem que tivesse, não era para fazer. E depois larga aí. Você acha que Deus se agrada do negócio desse? Você agarrar, amassar filho do outro, passar 3, 4, 5 anos enrolando e depois largar aí? Você acha que Deus realmente se agrada disso? Você acha que isso realmente é a atitude de alguém que anda em integridade diante de Deus? É claro que não. Ninguém aqui vai ser ingênuo nem inocente para pensar que é, nem arranja justificativa para isso, que não tem não. Nem na palavra, nem fora dela. Só tem justificativa para isso no inferno. Porque isso tudo é cor da cabeça do capiroto lá, que inspira o povo para isso. Então ficar... Eu soube agora recentemente, visitando um jovem, que tem uma líder de mocidade. Não é da nossa igreja, mas não admira que apareça também. Eu estou falando do que eu tenho conhecimento, não vou citar a igreja cardiética. Mas ela está aconselhando os jovens que ela lidera. Não namorem, não se comprometam, fiquem, amasse, agarre, beije. Entendeu? Agora eu pergunto, um conselho desse, eu preciso dizer aqui a vocês de onde ele vem? Qual é a fonte? Pois se alguém chegar para você com um conselho desse, diga, está repreendido Satanás. Chame de Satanás mesmo. Vai para lá com o teu conselho do inferno. Não aceite. Você não é obrigado a aceitar. Porque está cheio de gente aí dando esse conselho. Mas esses conselhos são malignos. Malignos. Todo mundo hoje casa sem ser mais virgem, mas você que é crente não pode fazer isso. Você anda na contramão do mundo. Você foi chamado para ser santo. Entendeu? Aí se alguém diz que você é de 12, é brega, é isso, é aquilo, não se incomode com as vozes do mundo, se incomode com a voz do seu Deus. Não é interessante, nem edificante o que os outros dizem e acham a nosso respeito. Eles tanto podem estar certo como podem estar errado. Mas é edificante e interessante e essencial para nós o que Deus diz e Ele acha e fala a nosso respeito. Porque é isso que conta, meus irmãos. No final de tudo é com Ele que a gente vai prestar contas um dia. Tá? Então, não adianta a gente ficar querendo ser aceito pelo mundo, tendo vergonha de dizer que não faz aquilo que o mundo faz, tendo vergonha das críticas, não querendo ser zombado. Viu? A Bíblia diz que nós devemos amar mais a glória de Deus do que a glória, a aprovação e a aceitação humana. Bote na sua cabeça, você que é jovem, está aqui nesse encontro, que você veio a este mundo com a única finalidade, ser semelhante, ser parecido com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu? Então, no caso de Daniel tinha todos os requisitos que o mundo julga importantes e indispensáveis para fazer sucesso na sociedade da Babilônia. A ser famoso, porque sucesso mesmo só quem concede é Deus. Os homens concedem fama, mas fama passa. Deus concede sucesso, que é uma coisa que permanece. Então, ele tinha tudo para ser famoso. Veja bem como é que o texto descreve Daniel. Fisicamente, nenhum defeito. Alto nível de perfeição. Boa aparência física. Porte, elegância, né? Tudo isso faz parte. Instruído em sabedoria, tanto em ciência, versado em conhecimento, competente para assistir no palácio, para que fosse ensinado a cultura e a língua dos caldeus. Era uma pessoa com alto grau, considerado com alto grau de inteligência, que era capaz de assimilar uma cultura e uma língua tão difícil em pouco tempo.
Agora, do ponto de vista de Deus, alguma coisa disso daqui contava? Hã? Contava? Alguma coisa disso aqui era importante do ponto de vista de Deus? Não. Do ponto de vista de Deus, o que era importante mesmo era o que Daniel tinha. Integridade interior. Fidelidade a toda prova. Honestidade. Coragem para confrontar a ordem do rei, que simbolizava para ele transgredir a lei de Deus, transgredir o mandamento, já que os animais eram sacrificados. Além de ser sacrificados de uma forma diferente, como a lei mandava, né? A lei mandava sangrar. E muitos desses animais eram impuros, eram proibidos de comer. Mas tinha o terceiro agravante, a maioria, ou quase todos esses animais, eram primeiro oferecidos aos deuses pagãos. Aí Paulo diz, o ídolo não é nada. Mas quem está por trás do ídolo? É Satanás. Então, Daniel preferiu não se contaminar. Resolveu, decidiu. Porque ele sabia que fazendo isso estava transgredindo a lei de Deus. Mas ele estava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Ele estava longe de sacerdote, longe do templo, longe dos seus costumes, da sua cultura. Estava noutra cultura. Tem crente, meus irmãos, que faz o papel de chuchu. Você sabe como é o papel do chuchu? Se você botar ele dentro do peixe, ele fica com gosto de peixe. Se você botar ele na carne, ele fica com gosto de carne. Se você botar ele na água e no sal, ele fica com gosto de água e sal. Ele não serve para nada. Tem gente que vai de acordo com a maré. Se a maré tiver para peixe, bem, se não tiver, não está. Se for para camarão, é camarão. Se for para peixe, é bem. Se for para tubarão, é tubarão. Se for para baleia, é baleia. Se for para arenque, aquele miudinho, é arenque. Se for para cair, é cair. Entendeu? Nós não podemos ser desse jeito. Nós temos que ter identidade. Nós temos que ter postura. Nós temos que ter capacidade de decidir pelo que é certo. Muita gente justificaria Daniel se ele tivesse aceitado. Não, ele estava na corte e se implicava em morte, desobedeceu o rei. É tanto que o eunuco disse, não vou fazer, porque se o rei ver a aparência de vocês mais caída e desconfiar, eu vou morrer. Coisa era séria. Mas ele resolveu não se contaminar, porque ele decidiu usar fé de maneira correta, através de comportamento, de atitude, não só a fé de boca. Ele decidiu confiar em Deus, esperar na misericórdia de Deus, e a Bíblia diz que Deus concedeu a ele graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, que ele decidiu fazer isso, meus irmãos. A gente às vezes quer fazer as coisas para Deus quando não corre nenhum risco. Mas a vida cristã é um risco todos os dias. Você sabia disso? Todos os dias você está enfrentando riscos. Risco de negar com a sua atitude. Risco de pecar. Risco de aconselhar mal. Tudo isso está correndo riscos. Risco de retroceder, de parar. Então, do ponto de vista de Deus, ele precisava de integridade. Foi o que Deus viu nele. Fidelidade a toda prova. Um coração interior que não é regido apenas por emoções ou por desejos humanos, mas é regido pela palavra de Deus. O salmista dizia, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Íntegro. É a qualidade, integridade é a qualidade de quem é íntegro, de quem é total, de quem não falta nada. E é dessa forma que Deus nos chama, né? Veja aqui como Daniel expressou sua fé através de atitudes. Primeiro, sendo fiel a toda prova, foi chamado para comer da comida do rei, não aceitou. Depois, foi proibido de orar, mas a Bíblia diz que ele decidiu continuar com a sua vida devocional, com a sua intimidade, com a sua comunhão com Deus, mesmo arriscando a vida. Porque quem fizesse uma prece a outro Deus naquele período de 30 dias, seria morto.
Aí Daniel não fez assim, não. Fechou todas as janelas, foi lá para o último quarto, trancou-se. Não. A Bíblia diz que ele fez do jeito que ele fazia todos os dias. Ele abriu as janelas para o lado que ele achava que era Jerusalém, se ajoelhou para todo mundo ver, com as janelas escancaradas, e orou as 3 vezes. Não, eu vou fazer só uma oração aqui, pode ser que eu me livre. Não, orou do mesmo jeito que ele fazia todos os dias. Meus irmãos, a grande lição aqui é: nada pode ou deve nos arredar da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. É isso que vai produzir em nós um coração íntegro. Salomão em Provérbios diz que o que anda em integridade é aquele que dá prazer ao coração de Deus. O que anda em integridade, Deus o guiará. Então, quando você decide, veja bem que Daniel não foi obrigado nem a fazer, nem a não fazer. Era mais obrigado a fazer do que a não fazer. Mas Daniel decidiu. Então, buscar a integridade, viver a integridade, é uma decisão que parte de você. Deus quer que você seja íntegro. Deus quer que você ande em integridade. Então, o que é que acontece? Eu não posso fazer isso sozinho. Então, eu decido buscar a ajuda de Deus para andar em integridade e para ser íntegro. Vai errar algumas vezes? Vai. Vai falhar algumas vezes? Vai. Mas é como eu disse aqui, não desista. Não desista. Bota o joelho no chão, confesse a Deus, reconheça a sua humanidade, pecaminosidade e peça ajuda a Deus para prosseguir. E você vai conseguir em nome de Jesus. Amém. Web Rádio Voz Evangélica. Tá aqui, tá na bênção.